Oi, povo, sejam bem-vindos ao meu canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, me ajuda a fazer esse canal crescer. Gente, eu acho que nós que fazemos análises geopolíticas precisamos entendê-la hoje de uma outra forma. Porque a gente pensa nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. A gente pensa em Truman, Eisenhower, Nixon, no Ronald Reagan, nos Bush, no Obama, né? E esquece que nós estamos no século XXI, na era Trump. E Trump não é um homem cruel. Trump é um negociador. Trump é um homem dos negócios e não joga para perder. Trump luta contra, inclusive, o Deep State, que o Deep State quer esse domínio total dos Estados Unidos sobre o mundo, né? E Trump não pensa tanto dessa forma. Trump respeita a Rússia, apesar da bravata com a China, também respeita a liderança da China. Trump, no seu primeiro mandato, não fez guerra com ninguém. Tentou derrubar a Venezuela, fazendo acordo com aquele Guaidó, um acordo à la golpe do Bolsonaro, uma bobagem que jamais daria certo, né? Subornou aquele pessoal do Guaidó que não tinha influência nas Forças Armadas, não era popular, não convencia as massas porque, né, não tinha o chavismo, né? Estava na cara que seria uma colônia, né? E gastou o dinheiro todo com prostituta, não era carismático, não era nada. Claro que aquilo ali não ia dar certo. É provável que Trump, desta vez, tenha entendido que precisava conversar com o alto generalato. Ele entendeu a mesma coisa do que funcionava no Brasil. Não adiantava conversar com o bolsonarista. Esse pessoal não pode ser levado a sério, eles mentem. Tinha que conversar realmente com o pessoal da diplomacia, com profissionais, com negociadores, com pessoas que também entendessem o lado dos Estados Unidos e não tratassem sempre pela lógica anti-imperialista, o que é o chavismo, né? E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque vamos observar algumas coisas. Antes de Trump ser eleito, teve uma rebelião na Síria, alguns dias antes, tá? Provavelmente já era o pessoal do Trump ali negociando. Teve uma rebelião na Síria, que, por incrível que pareça, o exército não se enfrentou, não apresentou resistência. Bashar al-Assad fugiu para a Rússia. E foram mantidos gasodutos russos no país, os contratos foram mantidos, até onde se sabe. Se colocou um novo governo que não é um governo pró-americano, nem é pró-russo. E agora, o governo da Síria está pedindo para entregar o Bashar al-Assad para ele ser julgado lá na Síria. Provavelmente houve uma negociação para que ele fosse embora e depois que a poeira baixasse, ele fosse entregue lá e julgado na Síria, enfim, da maneira que eles quiserem. Então, gente, eu acho que com Maduro não foi diferente. Porque é muito estranho os Estados Unidos entrarem na Venezuela com helicópteros, sendo que a Venezuela tem um sistema de defesa russo, o MANPES. Tem mísseis como o Igla-S, 5.000 deles, inclusive, que são feitos para abaterem aeronaves de baixa altitude, principalmente helicópteros, inclusive, né? Tem o Pechora 125, de médio alcance, tem o Pansir de longo alcance, tem S-300. E, gente, não é esse negócio de desliguei o sistema da Venezuela não, tá, gente? Não é ligado à internet. É o sistema de comando lá, com o sistema militar da Venezuela, inclusive alguns nem precisam de radar, tá? Não dá para você desligar. Então, tem alguma coisa que não está bem contada nessa história. Nenhum míssil foi lançado do sistema MANPES nos helicópteros. Nenhum helicóptero foi abatido.
Morreram ali 40 pessoas, mas Maduro foi capturado sem resistência. Então, gente, eu não acredito que Trump vai enforcar Maduro, fuzilar em praça pública, porque ele está com 39% de popularidade. Isso criaria um Marte, seria um Che Guevara bolivariano, faria com que a América Latina entrasse em ebulição, aí que ia ter mesmo anti-imperialismo, a América Latina ia se armar mais do que nunca, a Europa não ia aceitar isso de jeito nenhum, porque isso daí seria simplesmente dizer para a China e Rússia, faça. Dizer para Taiwan, inclusive, deixa a China fazer isso, porque os Estados Unidos fez. Então o mundo entraria num caos. E Maquiavel nos ensina, o príncipe não pode ser odiado. Ele diz até, é melhor ser temido do que ser amado, mas jamais seja odiado. Então Trump, com 39% de popularidade, não fará uma atitude, olha aqui, me temam. Duvido ele fazer isso. Talvez seja muito provável que isso seja uma barganha para ter uma eleição na Venezuela e depois, nessas eleições, entregue o Maduro que a gente vai julgar ele aqui. Eu acho que é isso que pode acontecer. Anotem aí, né? E, gente, ainda fica essa questão, né? Quem governará a Venezuela? Vai ser mesmo uma colônia? Com o chavismo tão forte, ele teria que simplesmente ser uma ditadura para eliminar o chavismo. Ter uma guerra civil. As coisas não batem. Pode ter sido feito ali um acordo de que os militares que têm acesso ao petróleo venezuelano e estão com os bens congelados não iam ter mais. Acabaria as sanções, ninguém seria punido. Maduro não seria punido, tá, pelos Estados Unidos. Pode ter sido feito um acordo, inclusive, disso. Nem ele, nem a mulher dele. Eles seriam entregues depois para a Venezuela julgá-lo como quisesse, né? Pode ter sido feito um acordo também para que, né, a questão dos contratos de petróleo. Então, eu acho que pode ter acontecido isso daí. A coisa está muito estranha, né? Como eu tenho dito, os Estados Unidos não iam entrar em guerra com a Venezuela, porque aquilo ali ia ser um Vietnã, ia ter guerrilha, e o Trump ia sofrer impeachment, porque está vindo as eleições nos Estados Unidos daqui a alguns meses, vai começar em março agora até novembro, né? E os democratas terão a maioria. E essa confusão faria com que o Trump fosse empichado. Isso aí eu tenho certeza para vocês. Ainda tem outra questão. E o judiciário da Venezuela, controlado pelo chavismo? Tem muitas coisas, né? Pequenas comunidades, milícias. A coisa não é tão simples assim de vou chegar lá e governar. Você vê que ele não quis botar a Nobel da Paz lá, porque ela não é popular da Venezuela, e eu disse aqui, duvido que algum militar vá obedecer ela. É como colocasse a Damares aqui no Brasil. Você acha que algum militar que se preze ia obedecer a Damares? Ninguém ia obedecer, né? Então, gente, você que é brasileiro e está aí apoiando essa operação, tome cuidado, porque o Milei, por exemplo, apoiou a operação. E o que foi que o Trump fez com o Milei? O Milei, né, eu acho que isso também pode estar acontecendo na Venezuela, uma barganha do Trump em relação até agora a novas eleições, porque o único jeito é esse, vai ter que ter eleições na Venezuela para a Venezuela se organizar, né? O Trump chegou lá na Argentina e falou para o Milei, olha, se você teve eleições lá no Congresso, se você não ganhar, se a oposição ganhar, eu não vou pagar 20 bilhões que eu prometi. E o que foi que aconteceu? A oposição perdeu, a situação ganhou lá na Argentina e o Trump não cumpriu a palavra por risco de calote. Ou seja, Trump é um negociador, ele vai pensar sempre, né, em ganhar, pensando nos negócios. Ele traiu o Milei e o Boboca ainda está apoiando a operação na Venezuela. Vocês lembram o que aconteceu com o Irã? Quando Israel bombardeou o Irã revidou, destruiu portos, aeroportos, vários prédios lá em Israel. Israel, em desespero, pediu ajuda aos Estados Unidos. O Trump enviou lá
S-2 Spirit, disse que ia lançar lá uma bomba a metros e metros de profundidade para destruir o programa nuclear iraniano. E o que foi que aconteceu? Nada. Não teve um acidente radioativo, não teve uma rebelião interna, ninguém derrubou lá o sheik iraniano. Não aconteceu nada, já está tudo no lugar de novo, os generais estão vivos, não aconteceu nada. E o Trump saiu como vencedor desse conflito. Vendeu essa bandeira de vencedor, ou seja, e saiu mesmo, né? Saiu como vencedor, tentando ver se subia a sua popularidade. Então é a mesma coisa que pode ter acontecido com Maduro. Trump conseguir levar eleições na Venezuela de alguma forma, tentar ver se ele sai como vencedor, consegue ter uma manobra para que não seja tão derrotado no Congresso, que ele tem inflação para resolver, dívida pública para resolver, questão com a China, um monte de coisa, né? E tentar ver se isso consegue subir a sua popularidade. Então, gente, eu acho que a gente tem que pensar um pouco com esta lógica. É óbvio que ali teve um acordo, está muito na cara os sinais. Seria impossível Estados Unidos ter entrado com aqueles sistemas russos de alta credibilidade, uma Mampese, e não ter um helicóptero com baixa, né, altitude, helicóptero ainda por cima. Não foi um F-16, não foi um F-22, não foi um F-18, não foi um F-35, foi helicóptero, né? É claro que ali teve um acordo e ficou, então a gente vai lá tal, e eu vou dizer que foi a CIA, que acionou, que não sei o quê. Claro que teve um acordo. Tá? Isso está muito na cara. E nem foi traição, gente. Eu acho que nesse acordo estava poupar o Maduro. Além de... E aí a gente tem que ligar essas peças. Concomitantemente estão os acontecimentos de Rússia destruir Kiev, né? Taiwan está cercada pela China e Estados Unidos na Venezuela. Eu acho que os três países já está tudo combinado entre eles. Inclusive, pode acontecer alguma coisa em Taiwan. E aí agora é o seguinte, se por acaso Trump mata Maduro, dá para ele carta branca para a China e a Rússia fazer o mesmo. Mas se Trump não mata, Trump poupa Maduro, Trump pegou Maduro e tal, isso dá um precedente para a China. Ó, vamos lá em Taiwan, pega lá o presidente, negocia tal. Para a China não ser vista como alguém cruel, sanguinária, matou, não sei o quê. Não ser vista dessa forma. Então, até a China pode ter uma negociação mais pacífica ali em questão de Taiwan. A gente tem que pensar nisso, gente, porque o mundo hoje, no século XXI, cheio de câmeras, cheio de vigilância, de celulares, é outro mundo. Não é o mesmo do século XX. Vocês conseguem entender? E, gente, é um detalhe também que eu quero falar para vocês. Isso que aconteceu na Venezuela pode ter sido um presente para o Lula, a reeleição do Lula, porque mais uma coisa para a extrema-direita brasileira perdida, ficar dizendo, olha, você, não sei o quê, apoia o Maduro, não sei o quê, e o Lula, que nem é nacionalista, ter o discurso do nacionalismo, defesa da soberania, defesa da pátria e tal, né? E dizer que eles querem a intervenção americana no Brasil, a extrema-direita, cada vez mais perdida. Né? Isso pode ter sido até um presente para o Lula nadar de braçada. Ninguém está mais perdido do que a extrema-direita brasileira. Isso aí vocês podem ter certeza disso. E não fiquem apoiando o que o Trump fez. Porque olha o que aconteceu com o Milei, que apoiou o Trump. Foi traído. O mundo não respeita fracos. Trump não respeita fracos. Então é muito provável, na minha visão, que tenha ocorrido aí um acordo. E vamos ver se os contratos serão desfeitos ou se isso é pura bravata do Trump. Eu já expliquei aqui quais são as empresas que atuam lá refinando petróleo na Venezuela. Da Índia, da Rússia, da China. O Trump dizendo que quer fazer um Core 5
desses 5 grandões, né, desses 3 grandões com os Estados Unidos e o Japão. Trump contava que quando seria eleito, ele acabaria com a guerra na Ucrânia. Por quê? Porque ele pensou, eu vou sentar com o Putin, vou resolver. O que ele não esperava é que a Europa não ia aceitar seus termos. A Europa ia dizer, não, a gente não quer a Rússia na Ucrânia porque ela pode se expandir aqui para os Bálticos, Romênia, tal, chegar aqui em Berlim e voltar à União Soviética. Eles têm medo disso. Mas Trump contava que era só sentar com Putin e resolver. Ele não previa essa resistência da Europa. Mas por ele mesmo, ele já teria resolvido. Então, gente, essa é a minha análise. Tá? Não acho que Trump vá empurrar para o Brasil. Gente, eu acho que não é dessa forma. Trump vê o Lula como um homem vencedor, vê o Bolsonaro como um perdedor, porque o Bolsonaro ele vê como traidor. Como é que ele vai dar credibilidade a um mentiroso? A um homem que traiu a pátria para salvar a família. Ninguém dá credibilidade a um merda desses. Ninguém dá credibilidade a um homem assim. Né? Então, gente, o que você acha do que eu falei? Será que eu falei besteira? Pode comentar aqui embaixo quem discorda de mim, quem concorda, tá? Deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal, curta, compartilha, comenta. Seja bem-vindo ao canal. Você acha que o Trump negociou tudo ou foi mesmo uma operação de sucesso dos Estados Unidos? Fica aí, meu abraço.